está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu vou conversar com o tarólogo Petros, que vai falar da profissão cartomante. Oi Petros, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado por você aceitar uma entrevista aqui para o meu canal. Petros, antes de a gente começar a falar sobre o tema, conta para a gente como que você entrou no mundo da cartomancia. Olha, na verdade eu trabalhava com TI, né? Essa é a minha profissão assim, de formação, né? Eu comecei a me interessar primeiramente por algumas religiões, né? Passei pelo espiritismo, participei da Umbanda também, né? Tive algumas passagens até pelo Candomblé, e quando a gente entra nesse mundo mais místico, esotérico, acaba se interessando, né? Então eu comecei a me interessar pelo tarô, estudar, e vi que era uma profissão, né, que dava para ajudar as pessoas também, né, com um lado terapêutico, e comecei a me interessar, gostei, né, da coisa, e tô aí até hoje. Quantos anos? Já fazem uns 5 anos que eu tô profissionalmente, né, atendendo, já fazem uns 5 anos. Como é mudar de uma profissão de exatas, né, para o mundo esotérico? Olha, é bem interessante, viu? Até algumas coisas até ajudam, né? Porque eu vejo muito o lado, assim, lógico, né? Do tarô, assim, como se fosse um código mesmo, né? Eu vejo que pelas cartas, pelos arcanos, a combinação acaba, assim, cobrindo todas as situações que a gente passa na vida, né? Mas é bem diferente, né? Porque quem é mais de exatas tem um perfil, às vezes, um pouco mais tímido, né? E no tarô você tem que lidar com o público. Então, esse foi um desafio, né? Que eu vi, assim, mais difícil. Mas eu consigo. Na verdade, até faço ainda algumas coisas, né? Como muitas pessoas, né? Fazem mesmo uma transição de uma área para outra, né? Então, a maioria das pessoas tem alguma atividade e começa a lidar com tarô, com cartomancia, né? Até largar por completo a antiga profissão. Em alguns casos, né, conheço muitas pessoas que chegaram a largar mesmo. Então, só com tarô. Como foi, então, você falar para a sua família, vou trabalhar com cartas a partir de agora? Legal sua pergunta. Olha, foi aos poucos. Na verdade, até eu acho que a maior dificuldade, né, mais por um preconceito meu, mas foi com meu pai, né, porque ele, assim, bem católico, né, bem tradicional, mas eu participei de um programa com a minha esposa, de uma rádio aqui de São Paulo, então eu falei para ele ouvir, né, na rádio, tal horário, e aí ele, mas que história é essa que você mexe com cartas, onde que você aprendeu isso? Aí foi meio no susto, né? E ele não teve preconceito nenhum, aceita super, super bem, né? Então, às vezes a gente fica um pouco inseguro, né? Por isso que eu até falo dessa questão da profissão mesmo de tarólogo, que é uma coisa que, às vezes, o próprio tarólogo ou cartomante tem um preconceito, né? E a gente precisa ir, assim, enfrentando um pouco, né? Esse preconceito, esse medo, né? Da rejeição. Mas foi super tranquilo, eu fiquei bem feliz, né? Foi bem aceito, e hoje, assim, é a minha profissão principal. Você falou de preconceito. Na verdade, além de preconceito, minha opinião, tá? Eu acho que quem faz essa transição fica até com vergonha de falar que é tarólogo, porque muita gente considera isso charlatanismo. É verdade, até hoje, né, porque a gente está numa cultura assim, no Brasil é tudo muito misturado, né, então as pessoas, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem muito nos posts, assim, propagandas, né, de faça amarração, e as pessoas acham um pouco que tarólogo é tudo misturado, né, então acham que tarólogo faz feitiço também, né, tudo fica um pouco confuso na cabeça das pessoas. E aí quem é mais sério, né, ou assim, tem uma linha mais só da cartomancia mesmo, acaba ficando com um pouco de preconceito, porque todo mundo acha que é assim,
um jeito de tirar dinheiro de pessoas inocentes, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente estuda bastante, né? A gente leva a sério, né? Uma profissão muito trabalhosa até, né? A gente tem que estudar bastante, treinar, e a gente consegue ajudar muitas pessoas, não tem nada de charlatanismo, não. Mas é aos poucos, né? Porque a nossa cultura tá muito arraigada, né? Porque o que passa nos filmes, nas novelas, quando se fala de esoterismo é sempre para tirar um sarro, né? Sempre uma personagem assim muito caricato, né? Sempre sai uma caricatura, né? Do esotérico, do místico, do cartomante. Mas aos poucos a gente vai mudando, né? Tem algumas publicações, né? Revistas, até alguns programas até da TV fechada, né? Tipo GNT, algumas coisas que você vê alguns artistas falando, algumas pessoas comentando que consulta o tarô e que não tem nada de charlatanismo, né? Que é uma coisa séria. Petro, já perguntaram para você, me fala o número da cena? Sim. Vira e mexe sempre tem algum engraçadinho que pergunta, né? Os números da cena, né? Sempre tem. Vira e mexe tem no Facebook, sempre aparece. Mas hoje menos. Conforme você vai se divulgando mais, né, a sério, então vai diminuindo isso. Mas a vira e mexe acontece. E a sua resposta é qual? Quando é cara a cara? Quando é cara a cara a gente leva na brincadeira, né? Não dá muito... Eu acho que as pessoas quando perguntam esse tipo de coisa é um pouco na brincadeira, né? É uma provocação, mas aí eu vejo como assim, uma oportunidade para explicar que não é bem isso, né? Que o trabalho não é esse, né? Explicar como que funciona o tarô, né? Mas eu procuro não perder a paciência, né? Levar na esportiva. E hoje você é um profissional da taromancia que faz bicos com informática, ou é um profissional da informática que faz bicos com tarô? Eu posso dizer que é a primeira opção. Eu sou tarólogo, né? Sou profissional da taromancia que faz alguns bicos com a informática, com certeza. Minha profissão principal é a taromancia ou cartomancia, né? Porque também até dentro do meio tem um pouco de diferenciação, né? Entre taromante, tarólogo, cartomante, mas na verdade todos nós somos cartomantes, né? Porque a gente faz, se a gente analisar, né, pela língua portuguesa, mancia é previsão, né? E a gente utiliza cartas, tanto quem trabalha com baralho cigano quanto tarô utiliza cartas. Então, na verdade, todo mundo é cartomante, né? Mesmo quem se intitula de tarólogo, né? Se você faz previsão, você é cartomante também. E quais dicas você dá para alguém que está migrando de profissão e indo para a cartomancia? Como encarar essa fase de transição? Olha, uma dica, né, que até uma ficha que caiu para mim em um fórum que eu participei aqui em São Paulo sobre atendimentos online, né, atendimento virtual, é exatamente isso, fazer uma transição. Não largar a sua profissão do dia para a noite e entrar de cabeça nessa profissão de taromancia, né, de cartomancia, né? Exatamente para você ter esse tempo de adaptação, né, para você não ficar na dependência, né, financeira somente desse meio, né, para você poder fazer escolhas melhores, fazer as coisas com calma, né, ter tempo de estudar, de se aprimorar, para poder ter um diferencial, né. Então, eu acho que até seria um conselho esse, fazer realmente uma transição, não largar uma coisa de repente e ir aos poucos, né, para ir se adaptando, ver qual é o seu tipo de público. Então, seria isso. E um segundo conselho seria estudar bastante, né? Até uma coisa que eu explico bastante nos cursos, porque as pessoas ainda acham que para você ler o tarô ou para ler o baralho cigano, você precisa único e exclusivamente de intuição ou de um dom divino, né? Como se houvesse uma mágica que você vai interpretar as cartas. Na verdade, não. Eu vejo que é importante o estudo, né, do tarô, do baralho cigano, do oráculo que você for trabalhar, runas, enfim, e
Até estudar outras coisas também, né? Terapias, atendimento, psicologia, tudo que você puder agregar, né? Quem se dedica mesmo, você passa a vida inteira estudando, está sempre se aprimorando como qualquer outra profissão, né? Você, por exemplo, um médico, ele termina a faculdade, ele tem que fazer uma especialização lá para poder fazer um tipo específico de cirurgia, alguma técnica nova, né? Ou descobrir, estudar uma nova doença que aparece, então está sempre se atualizando. E a mesma coisa com quem trabalha, né? Com tarô, com esse tipo de previsão, né? É importante. O cartomante jamais pode ficar só naqueles significados que vem nos livretos, né? Ali é só realmente um básico, né? Para quem está iniciando ou alguém que não quer trabalhar profissionalmente com isso, né? Tem uma curiosidade, compra ali para ter uma pequena noção. Mas quem trabalha mesmo, né? Quem é profissional, precisa se aprofundar mesmo. Não pode ficar só naqueles significados básicos, não. Quando que você percebeu que você estava falando, sou tarólogo, sem vergonha, sem preconceito? Olha, em um curso que eu fui fazer, inclusive no SESC, aqui em São Paulo, né? Então tem sempre aquela hora que as pessoas perguntam, né? Qual a profissão de cada um. Então foi um dia que eu tive essa firmeza assim, de falar que eu sou tarólogo. Então eu coloquei na ficha, falei, né? E aí comecei a assumir isso. E como que foi a reação do público? É interessante, sempre as pessoas têm, assim, fica aquela divisão, ou todo mundo olha meio estranho, assim, né, nossa, tarólogo, acho que você, como eu falei, faz feitiçaria, alguma coisa assim, né, é bruxo, ou as pessoas ficam curiosas, né, querem saber como é trabalhar com isso, né, querem fazer uma consulta, alguma coisa assim, mas eu acho que o preconceito cada vez mais está diminuindo. E você acha que a profissão do tarólogo, do cartomante, é valorizada pelos consulentes? Olha, está cada vez mais sendo valorizada, sim. Eu acho que precisa ser valorizado pelos próprios profissionais também, tá? Aquilo que eu falei, né? Quando você passa assim bruscamente de uma profissão para outra e você depende, né, do valor, tem alguns tarólogos que acabam atendendo por um valor muito baixo, né? Então fica uma coisa um pouco assim, a gente fala, meio prostituída, né? Fica um valor muito, muito pequeno, né? Então acho que para você ter até essa firmeza de poder cobrar o preço justo, tem que ter essa firmeza. Mas como a gente está no Brasil, fica um pouco misturado com religião, então às vezes as pessoas acham que é uma coisa de caridade, né? Que você precisa fazer uma caridade, alguma coisa assim. Tem algumas pessoas que ainda procuram para pedir uma consulta de graça, alguma coisa assim, né? Mas são poucos, cada vez menos. As pessoas valorizam, estão cada vez mais valorizando, sim. Petros, o que é a profissão cartomante, o que é a profissão tarólogo para você? Como você define? Olha, eu defino como uma profissão que pode ajudar as pessoas a fazerem escolhas melhores, né? Eu sigo muito os livros do Ney Naif, né? E ele coloca essa balança, né, entre o livre-arbítrio e o destino, né? Então, eu acho que o tarô ou a cartomancia, né, em geral, pode ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas, porque, na verdade, quando a gente está numa situação difícil, né, não é só o destino, né? A gente foi fazendo uma série de escolhas que foram levando àquela situação. Então, eu acho que a cartomancia, né, a nossa profissão, ela pode ajudar as pessoas a entenderem o destino, né? Como que elas formam o próprio destino e, assim, as previsões ajudarem também elas a se prepararem, né, para algumas situações. Tem situações que às vezes você não tem como mudar, né? Então você pode se preparar, né? Como eu ouvi numa palestra, né? Assim, o destino vai chover. O livre-arbítrio, você vai levar o guarda-chuva ou não, né? Então é meio isso, eu acho que mostra, né, o destino e ajuda as pessoas a se prepararem, né? E tomar consciência, né? Dependendo
do tipo de consulta, dependendo do consulente, se ele está aberto a isso, muitos consulentes começam a mudar o jeito de pensar também, o jeito de agir, e aí eles até retomam um pouco do domínio do destino, né, para eles. Então eu acho que é uma ajuda para você entender o destino. Não só prever, mas para você entender também como o livre-arbítrio e o destino funciona. A profissão de cartomante é bem difícil se a gente parar para analisar. A gente lida com decepção, com expectativas, com sonhos. Então, tem que ter um tato para conversar com as pessoas. Não é simplesmente ler as cartas, não é? É bem difícil mesmo. Não, por isso que não dá para ficar só no básico, né? Só nas palavras-chave. Tem que ir sempre estudando e se preparando, né? Para atender as pessoas. Na minissérie Hilda Furacão, tinha uma personagem que era cartomante. Até quem fazia essa personagem era Arlete Salles. E a Hilda vai nessa cartomante e a cartomante fala: ninguém senta aqui porque está tudo bem. Quem senta aqui, alguma coisa lhe falta. É isso mesmo? Sim, com certeza. Quando as pessoas procuram um cartomante é porque a vida está difícil, então a gente precisa ter um respeito, né? Procurar ter uma empatia mesmo, porque as pessoas ali elas chegam fragilizadas, né? Às vezes um cliente ou outro mais difícil que a gente pega, se você tiver o tato, você conseguir entender o que ele está passando, né, você consegue ajudar. Mas sim, as pessoas sempre procuram num momento difícil. E o cartomante está cada vez mais perto das pessoas, né? A partir do WhatsApp, do Skype, do Facebook. Antes as pessoas tinham medo de ir, aí tinha aquela casa naquela rua que todo mundo sabia que tinha uma cartomante, entrava meio que escondido, né? É verdade. Agora não, a pessoa vê um perfil de um cartomante no Facebook, faz o pagamento online e já faz a consulta. O que você acha dessa modernidade na cartomancia? Olha, eu acho ótimo, né? Eu atendo bastante, né? Virtualmente, ou por telefone, ou pela internet, também por chat, também. Eu acho super prático, porque, como você falou, muitas pessoas que tinham vontade, tinham curiosidade e tinham vergonha, hoje elas podem procurar de uma forma rápida, prática, funciona da mesma forma e elas têm o sigilo, né? Elas têm o sigilo, assim, uma tranquilidade, né? Então elas não precisam se expor. Então tem muitos clientes que procuram e assim, olha, é um horário específico, porque nesse horário meu marido não está em casa, nesse horário eu estou, né, todo o trabalho, enfim, as pessoas têm essa flexibilidade, né? De poder acessar, de poder consultar os cartomantes de uma forma fácil. E por que o pessoal ainda tem vergonha de falar? Fui num cartomante. Olha, eu acho que são duas coisas. Assim, um pouco porque sempre se associa com magia negra, com alguma coisa nesse sentido, né? Que ainda tem um preconceito. E ainda é visto um pouco como uma coisa um pouco marginalizada, né? As pessoas... tem muitas pessoas que até têm vergonha, né, de aceitar que acreditam, né, nessas coisas. Parece que quando alguém vai no cartomante, fala isso para um vizinho, para um primo, para uma irmã, sou aqui, vou lá ser enganado. Não parece? Isso, isso, eu acho que é exatamente isso. Você conseguiu explicar bem o que eu estava tentando. As pessoas ficam meio com vergonha de parecer bobas, né, de parecer assim meio tolas, né, de acreditar nessas coisas. Então tem isso também, tem esses dois lados. Cartomante é regulamentado aqui no Brasil? É uma profissão? Olha, na verdade, dentro do Código Brasileiro de Ocupações tem o código específico para cartomantes, né, tarólogos, cartomantes. Então você pode se oficializar. Então
por exemplo, você tem o código, você pode se registrar, né, em alguma empresa como tarólogo, ou você pode ter o seu cadastro, né, e pagar o seu carnê, por exemplo, para você ter direito à aposentadoria, né, todos esses benefícios. Mas não tem, por exemplo, uma associação, né, não é regulamentada nesse sentido, né, não tem nenhuma organização que controle, né, mas as pessoas, ou como autônomos ou como funcionários de alguma empresa, conseguem estar assim oficializados. Então, por exemplo, você pode ser tarólogo e abrir uma conta no banco, fazer algum empréstimo, de repente, né? Você vai estar oficializado. Você só não vai ter, por exemplo, um sindicato, não tem nenhum sindicato que fiscalize, né? Então, é uma profissão regulamentada, só não tem nenhuma associação controlando, né? Digamos, mas você pode fazer um cadastro e assinar, ter a sua carteira de trabalho lá como tarólogo, como esotérico, e ter direito a todos os benefícios, né? Você acha que faz falta um conselho, um sindicato de cartomantes e tarólogos? Olha, eu acho que faz falta, sim. Eu vejo que, por exemplo, a astrologia, né, os astrólogos, eles são mais organizados já nesse sentido. Então, tanto que hoje, se alguém fala sobre astrologia ou vou fazer um mapa astral, as pessoas até já veem de uma forma um pouco diferente do que com relação aos cartomantes e tarólogos. Então, a astrologia tem, né, tem sindicatos, tem associações, né, tanto em São Paulo quanto no Rio, né, se eu não me engano tem também uma associação nacional, né, de astrologia. Então eu acho que faz falta para unir, para regulamentar também, né. E Petros, qual a dificuldade que o cartomante tem hoje em dia perante a lei? Olha, oficialmente não tem nenhuma, porque na verdade essa profissão, na década de 70, né, antigamente, ela realmente era considerada crime, né? Então, se você lia tarô, você corria o risco de ir preso mesmo, né? Era considerado um crime realmente. Hoje em dia não, é regulamentado. Mas eu oriento até para os meus alunos tomarem cuidado com questões delicadas, né? Como, por exemplo, traição, coisas jurídicas, saúde, principalmente saúde, né? Tem muitas pessoas que procuram para perguntar sobre isso, né? Então, eu sempre aconselho assim, a você estudar realmente, né? Perceber se aquela pergunta que o cliente está fazendo, se ele está preparado, se vai ajudar, né? Por exemplo, um cliente que pergunta sobre traição, né? Então, realmente ver se ele tem estrutura, né, para receber a resposta. E perguntas como, por exemplo, questões de saúde, eu sempre coloco como uma orientação, nunca como um diagnóstico, né? Então faz alguma orientação ali da parte energética, mas sempre aconselhar a pessoa a ir ao médico, né? Nunca, assim, ultrapassar os limites, né, da profissão, né? Realmente ter, assim, a ética, né? A ética e o bom senso, principalmente isso. Petros, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por participar aqui do meu canal. Eu que agradeço pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho de divulgação. E um abraço para todo mundo aí no canal também. Passa aí seus contatos para quem quiser marcar uma consulta. Pode me procurar no Facebook como Petros Tarólogo, né? Petros com 2 T's. Ou entrar no meu site, né? petros.com. Petros com 2 T's. Então, Petros, até mais. Até o próximo vídeo, quem sabe. Até a próxima. Tchau. Tchau.